um princípio fundamental sobre a nossa vida de oração e a verdadeira motivação por trás de falar com Deus. É o que vamos aprender hoje. Em Mateus 6, versículo 5, o Senhor Jesus continua ensinando e diz: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Meus irmãos e minhas irmãs, agora o Senhor Jesus irá nos ensinar sobre a oração. O Senhor Jesus acabou de falar de dar esmolas, não para ser vista pelos homens, mas para agradar a Deus e com um coração sincero. Perceba que ele aplica o mesmo princípio a outra prática espiritual fundamental, que é a oração. E o padrão se repete. É sobre a motivação do coração, não sobre a aparência exterior. Percebam que Jesus fala mais uma vez sobre os hipócritas. Dizem, eles se comprazem, ou seja, ele tem prazer em orar em pé nas sinagogas, que na verdade eram as igrejas naqueles tempos, e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Eram como, na verdade, atores religiosos, né, irmãos? Transformavam a oração em um espetáculo público. Eles não buscavam a Deus, mas sim a aprovação humana. As suas orações longas, eloquentes, nas esquinas das ruas, eram na realidade dirigidas mais para o público humano e não a Deus. Tenho certeza disso, meus irmãos, que Jesus não condenou a oração pública. Ele mesmo orou publicamente, mas sim a exibição espiritual, que visa o quê? Glorificar a si mesmo em vez de glorificar a Deus. A recompensa que essas pessoas, os hipócritas, recebiam eram a admiração das pessoas. E isso era tudo que eles teriam, nada da parte de Deus, somente da parte dos homens. E o que é que vocês querem? O que é da parte dos homens? O que é da parte de Deus? Quantas vezes você já orou e você estava aquele sentimento, eu vou falar palavras bonitas para que as pessoas vejam e se impressionem? Ou você estava mais preocupado em falar as palavras corretas porque sabia que tinha alguém ouvindo? Jesus nos chama a atenção e nos chama para um compromisso de orarmos com sinceridade. Essa é a oração que agrada a Deus. Olha só o que está escrito na palavra de Deus. Salmos 51:17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Logo, significa que os sacrifícios valiosos para Deus não são objetos ou rituais, mas sim um coração humilde que reconhece o pecado e está sempre em humildade e sinceridade diante de Deus. Portanto, o que o Senhor Jesus nos ensina quando orar, isso está no próximo versículo 6. Está escrito assim: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ore a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará publicamente. E quando orarem, não useis de vã repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes mesmo de lhe pedires. Então, sempre quando tiver uma oportunidade e for orar, procure o lugar mais calmo, mais reservado possível e ore a Deus. Se estiver em público, ore ali bem baixinho, fale com Deus, sem se preocupar com as pessoas ao lado, porque quem deve e quem somente é digno de ouvir a sua oração é Deus, pois é para Ele que é direcionada a sua oração, correto? Então, o Senhor Jesus falou: e o Pai que lhe recompensará publicamente. E depois no versículo 7 ele fala assim: e quando vocês orarem, não usem de repetições, porque elas são vãs, como os gentios. Para quem não sabe, os gentios naquela época era todo o povo que não era judeu, não era israelita. E a palavra judeu, para quem não sabe, tem a sua origem
do latim e quer dizer gentes. Então, logo, nós éramos gentios, porque nós não fazíamos parte do povo judeu. Porém, agora, em Gálatas 3:28, vem dizendo: agora não há judeu, nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos nós somos um em Cristo Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. E terminando, o Senhor Jesus fala assim no versículo 7 e 8: olha, quando vocês orarem, não façam repetições que são vãs, como gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não se assemelhem a eles, porque o Pai de vocês sabe o que é necessário antes mesmo de vocês pedirem. Então, basicamente, é a oração direta ao ponto. O que é que você quer? O que é que você pede? O que é que você quer pedir? Qual é o alvo da sua oração? Isso é diferente de fazer as campanhas de oração, porque uma oração que você repete várias coisas é diferente de uma campanha, que a campanha na verdade quer dizer a insistência naquele pedido. E o próprio Senhor Jesus, aí em Lucas 18 e Lucas 11, então orar sempre é diferente de ficar repetindo a mesma coisa no mesmo momento. Então, para terminar, quando for orar, que seja preferível no secreto. Só você e Deus sabe, mas ninguém. Se tiver em público, na igreja, por exemplo, ore baixo, para ninguém ouvir, só você e Deus, sussurrando. E o terceiro ponto, se há algo em você, eu gosto que me ouçam quando eu estou orando, porque eu oro bonito. Afaste isso de você. Se liberte desse sentimento que não agrada a Deus. E sempre coloque nas suas orações: Senhor, ensina-me a orar com um coração puro, que busca apenas a tua face e não a aprovação das pessoas. Busque sempre, primeiro, irmãos, agradar a Deus e não a homens. E assim vocês vão estar cumprindo com a palavra. Deus abençoe a todos.